para levantarmos diariamente dispostos para cumprir a nossa missão. Pedimos também as suas bênçãos e o seu calor para aliviar as nossas dores da alma, que neste momento possamos compreender e gerar um sentido pelo momento que estamos passando, seja momentos de dores, seja momentos de felicidade. Que possamos dar valor e nos posicionarmos de forma positiva, compreendendo que tudo tem um propósito e que possamos seguir neste caminho de evolução em direção ao reino dos céus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que assim seja. Nós temos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. E aqui nós temos o primeiro trecho desta mensagem, que é importante para você assistir a palestra de hoje. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isto, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, item 8, e Marcos, no capítulo 10, item 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus torna a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino dos céus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelhassem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mônica, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesta noite, né? E como o ano está começando, a gente está com uma proposta diferente em relação à área da evangelização infantil e mocidade. E aí a gente está aqui hoje para falar um pouquinho da importância da evangelização e também para fazer um convite para os pais, né? Para a gente estar melhorando o nosso relacionamento, estreitando os nossos laços, não só da casa com os pais, mas também
dos evangelizadores com os pais, dos pais com as crianças, para a gente chegar ao reino dos céus, que é o que foi dito aqui, né? E não é só preparando a criança que a gente chega no reino dos céus, né? Na mensagem fala que a gente tem que chegar lá como uma criança, com a pureza de uma criança. E a evangelização, né, está muito centrada, voltada para a criança, para o jovem. Mas não é só para a criança e para o jovem, para todos, né? E aqui hoje eu quero fazer uma vivência. Por isso que as crianças estão aqui no salão, já para iniciar essa proposta. E eu quero pedir, fazer um convite para vocês abrirem o coração, quem está com os filhos aí por perto. Os outros acompanham só nesse momentozinho, mas pode sentir, porque eu acredito que tem vários pais aqui que não estão com os filhos. Tem vários tios que exercem o papel de pai, não tem? Ou avós que exercem o papel de pai, né? Porque nós temos vários papéis na vida, né? Nós somos um ser sistêmico. Então, eu gostaria de pedir que os filhos que têm pais no salão se aproximem dos pais, encostem mão aí. Cadê? Deixa eu ver. Quem mais aí no fundão? Cadê? Lucas, está pertinho da mamãe aí? Está todo mundo perto da mãe? Cadê seus filhotes? Cadê suas crias? Vamos, gente, vamos participar, vai ser legal. Eu queria que vocês fechassem os olhos, mães e filhos, encostasse o rosto, a mão, alguma coisa aí, sente o cheiro, fecha o olho, viva vocês, não olha para o lado, não. Fecha o olho, sente o cheirinho, o calorzinho. Fala que ama no ouvidinho aí. Mesmo que não estiver aqui presente, lembra? Estou lembrando do meu aqui, do meu negão. Dá um abraço gostoso, sente o calor. E fala que ama e olha nos olhos. Agora, me contem. Alguém me conta aí qual foi o sentimento. Levanta a mão e fala qual foi o sentimento. Alguém me ajuda. Amor, carinho. Aqui atrás foi um abraço gostoso, foi de 4. Como é que foi aqui? Ai, que delícia. Vou perguntar para vocês, custou algum valor financeiro fazer isso? Deu trabalho fazer isso? E por que a gente não faz isso? Passa o dia inteiro e, às vezes, não faz. Estou falando aqui de crianças, né? Mas a gente pode estender isso aí para uma relação conjugal, para uma relação, às vezes, de uma mãe mais idosa, né? Que não estou falando de criança. Não é gostoso sentir esse amor, esse carinho? E quando Deus nos dá a missão de ser pais, o que Ele confia a nós? Qual que é a responsabilidade que Ele coloca nas nossas mãos quando você gera um ser dentro de você? A maior das missões. Ai, e a gente tem vários pilares nas nossas vidas, né? Nós somos pai, nós somos mães, nós somos marido, nós somos profissionais, nós somos amigos, nós somos trabalhadores de casa espírita, frequentadores de igrejas. Nós temos vários pilares. Alguém disse que é a maior das missões. Eu estava assistindo uma palestra
lá no Congresso da Felicidade em Curitiba, agora em outubro. E um médico estava dando a palestra e falando que o que as pessoas mais pedem num leito de morte? O que vocês acham que as pessoas mais pedem num leito de morte? Perdão? Mais tempo de vida, mas para quê? Para pedir perdão, para dar um último abraço, para falar o eu te amo que não falava durante a vida inteira, não falou. Né? E aí Deus coloca nas nossas vidas a missão de ser pai, de ser mãe. Mas é só para você ter ali, gerar um neném, achar bonitinho, levar no shopping? É só para isso? E curtir, brincar? Não. E será que a gente presta conta disso no final da vida? Dessa missão, a maior de todas, que foi delegada a nós? Essa foi só uma introdução. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um vídeo. Ele é para provocar mesmo, tá, gente? Ele é meio provocativo. Quem que assistiu o Fantástico domingo? Domingo à noite, as primeiras chamadas do Fantástico. O que chamou a atenção de vocês nesse pedacinho, nessa reportagem? Limite? Limite? Você pode ser... Adolescente sem limites. O que mais chamou a atenção? Sim. Tá. Então é isso, eu trouxe, porque isso aqui é uma realidade. Está acontecendo aonde? Qual cidade? Goiânia, né? Eu levei um susto. Na hora que eu vi a reportagem, a gente fala assim, não, esse trem acontece só lá, né? Longe da gente. Então, assim, é uma reportagem, gente, que está aqui no nosso dia a dia, pertinho de nós. Quem tem filho aqui, qual é o filho que não põe a mão em jogo? Não põe? Qual a idade? 9. Parabéns, né? Mas, assim, hoje, nossos filhos, o meu filho joga. Né? E é uma coisa de eu ficar ali policiando e tentando falar e tirar para fazer outras coisas. E é desafiador. É ou não é? Quem garante que esse serzinho que a gente deu esse abraço gostoso, porque mais para frente na reportagem, depois vocês assistam, ele fala assim, são pessoas que levantam cedo, que trabalham e que, no final da tarde, fala assim... E a reportagem é mais chocante ainda, é porque a gente cortou. Mas eu gostaria que vocês assistissem. Eles têm mensagem de voz que eles falam assim, oh, vamos lá, porque eu estou doido para bater em alguém. Bater do nada, sem motivo, sem nada. Eu quero arrebentar alguém hoje. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente até assusta, fala assim, ué, não estou entendendo isso. Por que isso está acontecendo? Né? Mas existem explicações para isso. Eu estava até com um livro, eu esqueci de trazer o livro chama Game Over. Ele fala do lado espiritual, né, dessas questões que acontecem envolvendo as drogas hoje, porque nós temos jovens que se envolvem com drogas. Não é só jovens, não, gente, adultos, né, tudo, mas está tudo ali misturado. O que acontece? Eu estava passeando semana passada, eu estava de férias, nós fomos conhecer Olinda. E está o pré-carnaval lá. E tinha uns bloquinhos. Gente, é só droga, maconha, bebida, só. Então, assim, e o mundo está aí. Qual é o nosso papel nessa missão de cuidar desses filhos? Hoje está aqui debaixo da nossa asa. E amanhã, onde é que vai estar? Né? O meu tem 13 anos. Eu fico pensando, ai, meu Deus, socorro. Então, é por isso que eu trouxe algo atual da realidade nossa para dar um contexto da importância do que nós vamos trazer aqui. Né? Pode passar. Está saindo ali também?
Então, assim, qual que é a importância da evangelização? O que é evangelizar? Evangelizar é você inspirar uma transformação moral, né, baseado nos ensinamentos de Jesus. É uma educação baseada nos ensinamentos de Jesus. Né? Quantos ensinamentos Jesus não trouxe para nós? Eu estava assistindo Os Escolhidos, né, que é a série que está lá no Netflix, e eu sou muito acelerada. Se deixar, eu passo por cima igual trator. Né? E aí, Jesus, naquela mansidão dele, falando com um dos discípulos, e o discípulo também querendo fazer um negócio rápido para poder chamar um monte de gente para Jesus falar lá para as pessoas, né? Aí Jesus falou, não. E ele reclamando de um outro discípulo que estava muito devagar. Aí Jesus falou assim, não, quando tem alguém muito devagar, diminua a sua velocidade para o outro te alcançar, né? Eu falo, nossa, gente, é muito lindo os ensinamentos dele, né? E aí, é isso. É você educar. Mas você educa quem? Quem que você educa? Só o seu filho? Só o filho? A si mesmo. A evangelização, ela começa em nós. Essa evangelização, ela é individual para se tornar coletiva. Aí, quando eu faço essa autoevangelização, essa autoeducação, eu consigo disseminar isso. Eu consigo propagar, não só para o meu filho, mas para qualquer pessoa que está do meu lado. Quem foi o maior exemplo que nós tivemos na vida? Que veio aqui? Jesus. E Jesus, ele nos ensinou isso pelo exemplo. Tudo que ele fazia era pelo exemplo. E quem é o responsável? Somos todos nós. Somos todos nós. Às vezes, na rua, a gente passa alguém, conversa. Sábado mesmo, eu estava sentada, pensando na calçada, assim, no chão da calçada, sentada, veio uma moça de rua, sentou do meu lado e pediu R$7 para comprar um pacote de bala para ela vender. E aí nós duas começamos a conversar e tal. Aí eu falei para ela, ó, mais que o dinheiro, o importante é a sua intenção do que você vai fazer. Tipo assim, você está mentindo para mim ou você vai de fato fazer isso? Né? Aí ela falou assim, antes de mentir para você, eu estou mentindo para mim. Aí eu falei, é um bom sinal. Se ela já pensa assim, né? Aí já ajuda. É um bom sinal. Então, assim, e ali batemos um papo. Acabou que eu aprendi com ela e tenho certeza que ela aprendeu comigo. Uma moradora de rua, com vírus HIV, sentou ali do meu lado, sorrimos uma para a outra e batemos um papo. E eu aprendi com a vida dela e eu acho que ela também aprendeu com a minha. Então, às vezes, a gente, num bate-papo informal, nós estamos evangelizando, educando, né, com os ensinamentos de Jesus. Então, existe essa... Nós somos co-criadores deste mundo que vivemos. E nós estamos num mundo de provas de expiação, num momento de transição para o mundo de regeneração. Então, nós somos responsáveis por esta transição deste mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. E aí eu pergunto para vocês, faça essa pergunta aí, o que eu estou contribuindo como um ser filho de Deus, co-criador, para essa mudança, para essa transformação? Como um indivíduo integral, sistêmico que eu sou, que eu faço parte de um sistema. Sistema familiar, sistema escolar aqui do centro. Com o que eu estou contribuindo? Como que eu estou contribuindo? Quem é o responsável somos nós, que, né? Começa, igual a senhora mesmo disse, ela é individual, para se tornar coletiva. Quando e como evangelizar? Quando que eu evangelizo? Sempre, né? Não é só quando nasce um bebê e eu pensar só no bebê. Sempre, é toda hora.
Toda hora a gente está nesse processo. É vivo. Evangelizar é um processo vivo, dinâmico, né? E é todo instante. A gente acabou de falar, inspirar os outros a uma transformação moral com base nos ensinamentos de Jesus. Eis aqui o maior mandamento de Jesus. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. 3 dimensões de amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Eu pergunto para vocês, esse mandamento será que está presente nesses jovens que apareceram aí nesse vídeo? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu vou prejudicar o próximo? Se eu amo a Deus, eu vou prejudicar uma criação de Deus? Assim, sem julgamentos em relação ao fato lá. Eu quero que vocês façam uma reflexão muito individual, né? Eu acho que isso acontece porque nós nos distanciamos de Deus. De alguma forma, nós nos distanciamos dele. Tem estudos que comprovam que jovens e crianças que têm uma base de evangelização, né? Não, assim, a chance de entrar para o mundo do crime é menor. Tá? Então, esse aqui é o maior mandamento. E os elementos que integram a ação evangelizadora. Agora nós vamos fechar um pouquinho. Nós falamos bem amplo, né, de uma evangelização tipo universal, né? A gente evangeliza o tempo todo. E agora vamos mais restringir ao nosso foco aqui, que é a evangelização na casa espírita. O papel dessa ação evangelizadora na casa espírita. Então, aqui tem quem está envolvido nesse processo? A criança, os jovens, o centro espírita, a casa, né, que está ali, que faz esse movimento, e a família. Aí nós vamos falar de cada elemento aqui. A criança. A infância, desse modo, é uma necessidade para o espírito, uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e regem o universo. Uma estratégia da pedagogia divina que possibilita sempre a oportunidade da educação integral. Cabeça, coração e mãos, que é pensar, sentir e agir. Eu pergunto para vocês, você recebeu um bebezinho, tem um bebezinho aqui novinho aqui no salão, acho que está ali fora. Por que o espírito, que passa por várias experiências de vida, ele tem que passar pela fase de infância? Ele passa de 0 a 7 anos, o espírito ele fica num processo de... É como se ele estivesse adormecido. Para quê? Para os pais, no processo ali de educação e evangelização, formar a base. Porque o espírito ele não traz tendências de vidas passadas, né? Às vezes foi um criminoso, às vezes foi uma pessoa boa, e ele carrega essas tendências. Numa nova vida, é como se fosse uma nova página do livro. Tem várias páginas para trás, e aqui nessa existência a gente está numa nova página. E aí você tem ali, vai escrever a historinha dessa nova página. O espírito na criança de 0 a 7 anos, ele está num processo de adormecimento. Ele não lembra dessas tendências dele de vidas passadas. E aí é o momento da ação dos pais, dos avós, dos tios, do centro, da casa espírita, das evangelizadoras, de atuar nessa formação aí, de colocar as impressões da personalidade nesse espírito ali.
Porque a partir dos 7 anos, esse espírito começa, ele já começa nesse período de 0 a 7, mas é muito sutil, né? Aparecer as tendências das vidas anteriores. A partir dos 7 anos, no processo de adolescência, isso fica mais evidente. E nesse processo de evidência, aí você tem 2 pesos. O peso que você teve ali da educação moral que você deu para o seu filho de 0 a 7 anos, né? Aquela formação que você fez, e o peso das tendências de vidas anteriores. Se essa formação de 0 a 7 anos não foi uma formação consolidada, se você não fez uma base ali com estrutura, eu não sei nem falar com os engenheiros aí, que tem um alicerce bem feito, qual que vai predominar? O peso da vida do 0,7 ou o peso das tendências anteriores, que pode ser até más inclinações? Está vendo a importância que a gente tem? E aí o que a gente vê nesse de 0 a 7 anos na educação dos filhos, nesse momento que a gente está vivendo? Vou falar uma coisa aqui que eu acho que vocês nunca viram. Churrascaria, restaurante, você senta lá, aí tem um bebezinho de 8 meses que coloca na cadeirinha, abre o tablet, coloca o tablet na frente da criança, para a criança não dar trabalho, não assim, né? Interagir, não atrapalhar o jantar, e a criança fica ali o tempo todo vendo videozinho. Isso ninguém viu, né? Nunca viu. A gente não conhece isso. Outra coisa. Ai, esse menino está dando trabalho demais. Toma aqui. Vai jogar. Não, joga aí, pode jogar. Também ninguém nunca viu. Ficar a tarde inteira. Ai, que sossego esse menino jogando. E aonde vai parar o jogo? Começa com um joguinho simples, né? Depois, o livro Game Over, eu não sei se tem na biblioteca, eu queria estar com ele aqui, gente, para mostrar para vocês. Ô, Tânia, lá na sala, na minha sala aqui, está lá também. Ele fala de várias situações que envolvem os jovens. E fala, ele é chocante, né? A gente já usou ele na mocidade. Ele é um livro chocante, porque você fala assim, gente, eu não tenho essa imaginação. Da mesma forma que tem espíritos que fazem o bem, tem espíritos que ficam estudando o comportamento dos jovens para influenciá-los a fazer o mal. Quando você lê o livro, você começa a entender o que acontece aqui, ó, nessa reportagem. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, tomar essa consciência e ver a importância do nosso papel como pais, como educadores, como evangelizadores, como responsáveis e co-criadores de Deus na formação de um ser, né? E aí a gente pega e fala para o filho que ele tem que ir para a escola, que ele tem que ir para o inglês. E, na hora de ir para a evangelização, deixa ele decidir se ele vai para a evangelização ou não. E lá na frente, quando as tendências negativas de vidas anteriores vierem à tona, não é o aprendizado que ele tem na escola que vai colocar ele na balança de tomar a decisão ou não. Tá? Às vezes, é o aprendizado que ele tem aqui dentro da sala de evangelização, que fala da lei de causa e efeito. Que se ele fizer isso, ele vai ter o retorno. Se ele jogar a bola na parede, a bola vai voltar. E vai voltar para ele, não é para o outro. Né? Na evangelização, ele vai aprender que o que ele faz aqui, ele é responsável por isso. Né? Que se ele tira a vida dele... Quantos jovens não se suicidam aí? Né? Quantos casos que a gente não vê de suicídio? É porque não é divulgado, gente. Não é divulgado. Né? Uma das coisas que mais mata é o trânsito, depois o suicídio. Não é divulgado. Porque se divulga, incentiva a cometer. Entendeu? Então, o jovem que sabe, que aprende aqui,
que existe umbral, que a vida não acaba, que o que ele passa aqui, as consequências das ações dele aqui, ele que vai ser responsável por isso, ele vai pensar. Eu estava assistindo uma palestra do Rossandro, e ele falando exatamente disso. Uma mãe deu um exemplo de que obrigava o filho a ir na evangelização. Aí essa mãe assistiu ele. Esse aqui é o livro, Game Over. Tem vários relatos aqui, tá? Fala sobre sexo, sobre drogas, sobre jogos. A gente até fica meio assustado, né? Mas assim, é muito atual, está muito relacionado, a gente começa a entender o que acontece no nosso dia a dia. E aí a mãe escutou o Rossandro falando que o pai ele tem o dever de levar o filho na evangelização. Não quer, mas vai. Né? Se o filho lá na frente não quiser ser espírita, não quiser ser católico, quando ele estiver já dono de si, ele sim, ele escolhe e vai. Mas enquanto você é responsável pelo seu filho, você tem o dever de apresentar para ele Deus e os ensinamentos de Jesus. É o dever dos pais. E lá na frente, vocês serão agraciados por isso. Né? Porque, aí contando dessa mãe. A mãe ouviu ele falar isso, pegou o telefone e ligou para o filho. Estava morando em outro país. E falou, meu filho, eu acabei de ouvir numa palestra aqui que a mãe tem que obrigar os filhos a irem na evangelização. E eu sempre te obriguei a ir. Me fala se isso fez alguma diferença na sua vida. Ele falou, mãe, faz todo dia. E era um filho que dava muito trabalho. E ele estava morando em outro país. Ele falou assim, tem várias vezes que eu tenho vontade de suicidar. Só que eu não faço isso porque eu lembro na aula de evangelização que eu assisti um filme lá que tinha um umbral. Que aí eu lembro que eu não vou acabar com a minha vida aqui e não vai resolver. Aí ela, graças a Deus, que eu obriguei ele a ir todas as aulas de evangelização. Né? E esse papel, gente, ele é muito importante, não só no centro, na aula de evangelização. Né? Os pais, dentro de casa, fazendo culto no lar, né? É responsável por essa orientação também. Jovem, já entrei no assunto, né? O período juvenil, limitado entre a infância e a idade da razão, é de muita significação para o desenvolvimento real do indivíduo, porque ele abre espaços existenciais para aprendizagem, fixação dos conhecimentos, ansiedades, conquistas e realizações. Um caleidoscópio fascinante. Tem hora que eu fico pensando assim, o que passa na cabeça do meu filho? Gente, 13 anos. Eu falo assim, nossa, eu acho que essa fase vai passar e aí vai sedimentar tudo que eu falo para ele, né? Porque parece que eu estou falando com a parede, mas não é não. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu faço psicologia positiva, estava ouvindo uma palestra e o Daniel Goleman orientou lá a gente provocar e fazer perguntas diferentes. Fui buscar ele na escola. Todo dia eu pergunto, e aí, como é que foi na aula, tal, né? Tá tudo certo? A mesma pergunta. E um dia eu peguei e falei para ele assim, te trataram bem hoje? Aí ele olhou assim, uai, que pergunta é essa? Me trataram bem hoje? Aí ele, trataram e tal. Aí continuou conversando comigo. Beleza, passou. Depois, eu trabalho em banco, é um estresse danado, né? Tem dia que eu chego em casa, uma pilha. Cheguei estressada, nervosa. Aí ele percebeu, né? Ele olhou para mim, falou assim, te trataram bem hoje? Eu falei, gente, eles absorvem tudo que a gente fala. Tudo. Meu filho, ele é um instrumento na minha vida para me fazer aprender. Não é só esse caso, não. Tem vários outros que ele olha assim para mim, quem é que fala? Eu falo muito, né? Pensa positivo, vamos para frente. Aí ele olha assim, quem é que vive falando aí que é para pensar positivo?
Então, tudo que a gente faz, eles absorvem. Então, nós somos o exemplo. E jovem, eles estão naquela fase do conflito. Por quê? Porque o espírito que tem as tendências de vidas anteriores está tudo começando a florar, e começa a florar, e aí você tem os seus ensinamentos aqui que você fez, que você tem a sua base, e começa a chocar, e tem conflito. Né? Quem tem adolescente aqui que não tem conflito? Ninguém? Não tem ninguém? Tá, todo mundo beleza? Só lá na minha casa que tem adolescente que quer conflito? Aqui, né? Vai aparecendo, né? Não é conflito de questionar, de brigar, de bater, mas assim, eles ficam questionando mesmo, e está certo, né? São fases da vida, né? Agora entra o papel da família, né? Conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los do serviço da evangelização, em cujas abençoadas atividades propiciará a formação espiritual da criança e do jovem. Foi o que nós acabamos de falar, demos um exemplo do Rossandro aqui, né? Que os pais têm o dever de trazer, né? O meu, por exemplo, ele diz que vai ser jogador de vôlei, e as aulas dele coincidem com o dia da evangelização. Mas o dia que não tem vôlei, vem. Não quer, mas vai. É assim a conversa. Um dia ele respondeu um questionário no Facebook, a frase típica da sua mãe: não quer, mas vai. Ele colocou lá: não quer, mas vai. Ambiente doméstico, segundo Santo Agostinho, os núcleos familiares devem promover um ambiente doméstico educativo, afetuoso, coerente e evangelizador, de modo a oferecer o desenvolvimento moral e espiritual dos filhos e orientá-los para o caminho do bem. Foi o que a gente já falou aqui. Afetuoso. Foi gostoso o abraço aí? Não foi? A gente pode fazer isso mais vezes, né? Curtir mais. Passa tão rápido, depois cresce, não dá nem moral. Passa nem perto. E é tão gostoso sentir esse cheirinho, esse calorzinho, esse pezinho no corpo, né? Ação evangelizadora. Qual que é o papel da evangelização, aqui na nossa casa espírita, das evangelizadoras, né, que a gente se encontra, reúne, prepara, planeja as aulas? É promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, a gente faz interação, às vezes promove alguma atividade interclasse de jovens com adolescente. Tem teatrinho que às vezes a gente faz, tem dinâmicas, sempre está promovendo para poder eles entenderem o espaço deles, a questão da socialização, a questão de você respeitar o outro, as diferenças do outro. A gente sempre está fazendo isso, incentivando no caminho do bem. Oferecer ao evangelizando a oportunidade de se perceber como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação do meio rumo a toda a perfeição que é suscetível. Proporcionar o estudo da lei natural que rege o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Então, assim, na evangelização a gente estuda a doutrina espírita, promovemos essa consciência, né? A gente tenta promover essa conscientização da criança como ser integral, que ele participa de um contexto ali que depende de respeitar o outro, de participar com o outro, de colaborar. E aí, nossa questão aqui é fazer um convite para vocês, pais, de incentivar as crianças e os jovens a estarem participando. Por quê? Porque a gente precisa também de trabalhadores. Vocês acham que foi à toa que alguém veio aqui hoje e fez uma prece para nós? Não, ela vai ser futura trabalhadora e palestrante da casa. Escreve o que eu estou falando. Ela está concordando comigo. Nós precisamos formar esses jovens, formar esses futuros trabalhadores. E, a partir deste ano, nós vamos fazer isso mais vezes. Nós vamos incentivá-los a estarem aqui no salão, para desinibirem. Eu gostaria muito que os pais incentivassem também.
ensinassem a fazer oração em casa, para eles estarem prontos, porque é um processo, é uma construção que nós temos que fazer em conjunto. Porque só aqui, numa quarta-feira, 1 horinha, não dá tempo. E se vocês em casa fizerem isso com eles, de estar auxiliando, de estar incentivando, por exemplo, às vezes a gente faz uma atividade, eles levam para casa, elogiem, conversem com eles sobre o que foi o assunto da aula, para eles falarem, contarem para vocês, e isso consolidar na consciência deles, porque tem todo uma preparação que a gente faz de determinados assuntos, autoestima, a criança ser mais confiante, né? E aí vocês vão pegar essa informação e vai nos ajudar para a gente sedimentar e ficar mais sólida a nossa base. Podemos fazer esse acordo? Outra coisa que nós vamos fazer, a gente vai tentar fazer umas interações da evangelização junto com a família. E, às vezes, mandar uma atividade para ser feita em casa. E aí nós contamos com o apoio de vocês, tá? Para poder incentivar a criança, né? Às vezes, eu estou pensando aqui agora, tá, gente? Leva um boneco para poder cuidar desse boneco durante a semana, fazer oração com esse boneco, sabe? Meio que para uma coisa mais lúdica, ok? Podemos fazer esse acordo? Incentivar e trazer as crianças nas quartas-feiras. Hoje eu fiquei emocionada. Na hora que eu vi aquele tanto de menina ali, de ver o salão cheio. Porque o que a gente sofre muito aqui? Nós fazemos reuniões, nós preparamos as aulas, preparamos dinâmica, preparamos tinta, guache, tudo. Aí chega aqui, a criança veio nessa quarta, não veio na outra. Veio na quarta. Aí como é que você tem um cronograma para ser cumprido? Você vai falar ali da evolução, você vai falar sobre o espiritismo, lei de causa e efeito, sendo que tem essa falha, essa falta, né? Então a gente não consegue ter uma efetividade nessa, e aí é uma responsabilidade nossa. A ideia é a gente dar as mãos e fazer isso juntos, ok? A arte na evangelização espírita. Eu não sei aqui, tem uns mais antigos de casa, nós fazíamos teatro, nós fazíamos apresentação Dia das Mães, nós fazíamos apresentação Dia dos Pais, Natal, teatro, e a gente vai retomar isso, tá? Então nós vamos estar fazendo isso. E para quê? Porque a arte ela é criativa, ela deixa a pessoa dá um bem-estar, tanto para quem assiste, como para quem apresenta, como para quem está ali. E que a arte nos traz cores, nos traz música, nos traz emoções. Isso é bom para todo mundo, certo? A convivência familiar é isso que eu falei para vocês, da gente ter essa interação das evangelizadoras, do evangelizando e da família, tá? Nós vamos promover isso. Vivência e ação social. Vamos estar envolvendo também em campanhas. Vamos fazer uma campanha do leite. A gente vai estar pedindo para vocês um leite, para incentivar a criança a trazer a doação. Tá? A importância de olhar para o outro, de você prestar atenção em quem está necessitado, da criança ter uma noção do que é sentir fome e ter um leite para doar, para poder ajudar o outro que está ali passando fome. Espaço de integração das crianças nas atividades do Centro Espírita. Que é isso que a gente está fazendo aqui, de trazer os jovens, as crianças, para interagir com vocês. E a gente vai pegar os pais aqui e levar para lá também. Tá? Então, vai ter um dia que eu vou vir aqui pegar os pais e levar para lá. E aí a gente conta com vocês, de vocês estarem abertos a isso. A gente não tem que ter vergonha, gente. São os nossos filhos, é a nossa maior missão, né? Eu gosto muito de usar dinâmicas, porque nós somos adultos, parece que fica mais fácil da gente assimilar, da gente vivenciar, né?
E isso é muito gostoso da gente. E aí é importante que vocês se entreguem a isso. Por quê? Porque vocês estão se entregando a algo que é uma missão que vocês fizeram. E aí, na hora que chegar lá no leito, falar assim, vamos fechar a nossa conta aqui. Tem pais que não conseguem cumprir com a missão que foi demandada a ele aqui na Terra. Aí o que acontece? Às vezes vem em outra vida e não pode ser pai ou não pode ser mãe, né? Como uma expiação de uma missão que não foi cumprida na vida anterior. E aí vai ter aqueles pais que cumpriram a missão, mas o filho foi para outro caminho. Aí a gente vai pensar o seguinte: o pai, a mãe veio e cumpriu a missão, mas a gente não tem o livre-arbítrio? O que pesou mais naquele jovem, naquele adolescente que se perdeu? As tendências da vida passada. A responsabilidade é de quem? Dos pais? Dele, porque antes de reencarnar também, ele fez um compromisso de evolução aqui na Terra. Chegou aqui, ele foi para outro caminho. Então, o pai e a mãe, né, nesse caso, já não tem o peso da responsabilidade, porque eles cumpriram o papel dele. Ok? Isso, gente. É um convite mesmo. Meu desejo é que vocês cumpram a missão, né, que Deus, a linda missão. Eu acho que foi o maior presente que eu tive na minha vida, foi ter meu filho na minha vida. Eu aprendo diariamente com ele. A minha âncora é levantar todos os dias, ir na cama dele, dar um beijo, abençoar o dia dele. Se eu não fizer isso, meu dia não começa. E aí eu peço a Deus que Deus me mostre o caminho de conduzi-lo sempre em direção ao reino dos céus, né? Acerto, de vez em quando eu erro, de vez em quando eu estresso. Isso faz parte, tá tudo certo. A gente não pode desistir, né? Porque ser pai e mãe é uma liderança incansável. Você tem que levantar todo dia e falar assim, você pode estar cansado tanto que for, se a criatura está passando mal, você vai lá e esquece o seu cansaço e acolhe. Você pode estar morrendo de fome tanto que for, se ele fala que quer comer e só tem aquilo, você deixa de comer e dá para ele comer, não é? E sem reclamar. Sem reclamar. Então, assim, é muito lindo ser pai e ser mãe. É de uma responsabilidade muito grande, né? Um presente que Deus dá para nós. E o meu desejo é que vocês honrem com esse compromisso, né? Que seja leve o possível, né? Que seja o leve, o que seja possível ser leve. Tem horas que a gente tem que ser mais rígido, tem que ser mais duro, mas lá na frente a gente tem a recompensa, tá? Um abraço, que vocês possam retornar para o lado de vocês com muita tranquilidade, serenidade, amor no coração, e que a nossa parceria esse ano seja de sucesso. Conto com vocês, tá? Obrigada. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo nesse dia de hoje. Aprendizado para a nossa vida. Que a paz e a bênção divina encaminhem todos nós. Que abençoe o trabalho de evangelização que começa mais efetivamente nesta casa. Que as bênçãos de Deus estejam conosco. Possa, Senhor, a tua alegria, a tua paz seguir conosco nesta noite. Que assim seja.